Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na casa dos 86 mil dólares americanos, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 3%. Desvalorização que tem sido vista pelos principais criptomoedas por quase todos os criptoativos ao longo dos últimos dias. A gente está, sim, em um momento de uma correção bastante considerável até. O Ether, por exemplo, segundo o maior criptoativo do mercado, nas últimas 24 horas também opera em queda com uma desvalorização de 0,85%, nesse momento com cada unidade ali na casa dos 2.400 dólares americanos. Para vocês terem uma ideia, dentro do top 10 a gente só tem uma criptomoeda, tirando a stablecoin, naturalmente, que é estável, a gente só tem uma criptomoeda em alta, que é a Cardano, o nono maior criptoativo do mercado, com uma alta de 0,6%. E mesmo assim, se a gente olhar os últimos 7 dias, a gente vai ver que ela continua em desvalorização de aproximadamente 13%. E isso a gente tem conseguido ver de uma forma geral, de uma forma mais ampla, também nos ETFs. O ETF de Bitcoin Spot no dia de ontem foi um dia de forte saída. Foram 10.441 Bitcoin vendidos pelos ETFs. Foi um dia de forte outflow. Quem liderou o outflow não foi o da Grayscale, quem liderou o outflow foi o da Fidelity, com uma venda de 3.885 unidades de BTC, seguido pelo da BlackRock, com uma venda de 1.853 unidades de BTC. A gente viu saída no ETF do Bitcoin Spot. No ETF do Ether Spot, a gente não poderia também imaginar nada diferente desse cenário. A gente teve uma saída, mais uma forte saída, de 19.942 unidades de ETH, que em dólar americano dá cerca de 50 milhões de dólares. É o quarto dia consecutivo de outflow no ETF de Ether Spot. Dando continuidade ao episódio de hoje, a gente vai falar agora um pouquinho do mercado americano, especialmente sobre regulação. O estado de Dakota do Sul enterrou nessa semana a proposta de incluir Bitcoin nas reservas estaduais, seguindo Montana, Pensilvânia, Wyoming e Dakota do Norte. Com 9 votos contra e 3 a favor, o Comitê de Energia e Comércio Local classificou a moeda como muito volátil para fundos públicos, citando uma queda de 7% no preço em apenas 48 horas. O autor do projeto, de qualquer forma, prometeu reintroduzi-lo ainda em 2025. Abre aspas, a batalha não acabou, vamos ajustar a estratégia. Fecha aspas. A rejeição reflete um cenário nacional dividido. Enquanto 18 estados ainda debatem 25 propostas similares, 4 dos 5 projetos arquivados em 24 citaram a instabilidade do Bitcoin como principal motivo. No Wyoming, tradicional defensor das criptomoedas, legisladores alegaram risco fiscal inaceitável. Já na Pensilvânia, a proposta sequer chegou à votação, travada por falta de apoio. E de qualquer maneira, essa grande queda, essa grande correção que a gente tem visto no mercado ao longo dessas últimas semanas, acaba não auxiliando na aprovação dessas propostas. Afinal de contas, se há 2 semanas atrás, se na sexta-feira passada, melhor falando, a gente estava debatendo se o Bitcoin poderia voltar e ser $1.000, agora a gente está debatendo se ele vai conseguir se manter ali nessa faixa dos 86 mil. É claro que a gente sabe que existem diversos fatores macroeconômicos pressionando o Bitcoin, mas também tem, é inegável, uma volatilidade inerente. De qualquer forma, essa volatilidade ela não é apenas do Bitcoin em si. As ações da MicroStrategy, atualmente chamada de Strategy inclusive, estão caindo 16% no acumulado do ano. Tem relação com o preço do Bitcoin? Também tem relação com o preço do Bitcoin, afinal de contas, eles são os maiores detentores corporativos de BTC. Eles estão chegando, inclusive, à marca de 500 mil Bitcoins sob gestão. Eles estão com quase 500 mil Bitcoin em tesouraria. Isso é muita coisa. Então, é claro que essa queda de preço também tem relação com o Bitcoin. Mas não só. A gente tem visto essa volatilidade alcançando também as empresas do mercado financeiro tradicional. Afinal de contas, a trade war, a guerra tarifária travada pelo presidente Trump contra outros países, naturalmente deixa o investidor um pouco mais receoso. A gente tem visto muita gente correndo para uma liquidez, correndo para o dólar, para tentar entender o que de fato vai acontecer. A gente vê, por exemplo, o Warren Buffett mais dolarizado, com mais cash do que nunca, vendendo algumas ações, vendendo participação dele em algumas empresas. Então isso leva a crer que muita gente está esperando momentos de incerteza. Em momentos de incerteza a gente vê a renda variável tendo perdas. Então Bitcoin está caindo, o mercado cripto está caindo? Sim.
é verdade, mas não é só o mercado cripto que está caindo. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre regulação nos Estados Unidos, a SEC, que é a CVM americana, sem sombra de dúvida, já está com uma abordagem diferente em relação à administração anterior. A administração anterior do Gary Gensler, que era indicado pelos democratas, indicado pelo Joe Biden, ele era mais perseguidor à indústria de criptomoedas de uma forma geral. Renunciou assim que o Trump assumiu, no dia 20 de janeiro, e de lá para cá a gente já tem visto a SEC mudar um pouquinho a sua abordagem. E agora, em um processo importante envolvendo a SEC e a Uniswap, a gente viu modificações. A Uniswap Labs, que é justamente a empresa por trás da exchange descentralizada Uniswap, informou que a SEC arquivou sua investigação sobre a empresa. De acordo com uma publicação no Twitter, no dia de ontem, 25 de fevereiro, a SEC concluiu sua investigação sobre a Uniswap e não pretende tomar medidas de fiscalização contra a empresa. O anúncio veio após a Uniswap revelar que recebeu um aviso de Wells da SEC em abril de 2024, quando a comissão ainda estava sob a liderança justamente do Gary Gensler. Essa é uma grande vitória para o DeFi e reafirma o que sempre soubemos, que a tecnologia que construímos está do lado certo da lei e o nosso trabalho está do lado certo da história. De qualquer forma, a SEC ainda não fez nenhum tipo de comunicado oficial, e a gente nem sabe ainda se vai fazer, mas esse recuo da SEC é claramente uma mudança de postura da autarquia, já sob nova administração, já sob gestão do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Dando continuidade ao episódio de hoje, novidades sobre o PayPal. O PayPal tem uma stablecoin de dólar americano, a PYUSD, a PYUSD, e eles estão expandindo a stablecoin também para a blockchain da Solana, com o objetivo de tornar as transações mais rápidas e acessíveis. O grande objetivo do PayPal nesse caso é tentar ganhar mercado. A gente sabe que o mercado de stablecoin é bastante duro, é bastante competitivo. A gente tem ali dentro do top 10 das criptomoedas, a gente tem o USDT, que é emitido pela Tether, a gente tem o USDC, que é emitido pela Circle, e o PYUSD, que é justamente esse emitido pelo PayPal, está ali apenas na posição número 91 de capitalização de mercado. Então, nesse momento, eles estão com uma capitalização de mercado de aproximadamente 700 milhões de dólares, quase 701, vou arredondar para 701, mas se a gente olhar ali, por exemplo, a capitalização de mercado do USDT, a gente vai ver a grande diferença. Nesse instante, por exemplo, o USDT está com quase 142 bilhões de dólares de market cap. Então, a PayPal aí está fazendo modificações, novas implementações na sua stablecoin com o objetivo de ganhar mais tração. É inegável que eles ganharam alguma tração ali ao longo do ano de 2024, não é qualquer stablecoin que já chega a essa capitalização de mercado de 700 milhões de dólares, mas de qualquer forma eles estão querendo ampliar ainda mais ao longo desse ano de 2025. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia rápida. A Bolsa de Valores dos Estados Unidos, Nasdaq, solicitou a listagem do ETF de Polkadot da Grayscale. Se aprovado, o Grayscale Polkadot Trust adicionaria a crescente carteira de fundos cripto negociados publicamente no gestor de ativos. O registro acrescenta a longa lista de aplicações junto à SEC por exchanges de gestores de ativos que buscam listar ETFs vinculados a altcoins. A SEC deve revisar e aprovar os registros antes que a negociação possa começar. Quando isso vai acontecer, a gente não sabe. Qual é a questão? A Grayscale tem um trust, que é um fundo não negociado em bolsa, e quer transformar esse trust em um ETF. Foi assim, inclusive, que aconteceu já com os ETFs deles de Bitcoin, com o ETF dele de Ether, e que são os dois aprovados até o momento. E também já existem outras solicitações justamente de conversão do trust, fundo não negociado em bolsa, em um ETF, que é um ativo, é um papel negociado em bolsa. Vale ressaltar que a Grayscale, por ser um trust transformado em ETF, eles surgiram como, por exemplo, o maior ETF de Bitcoin Spot do mercado, com quase 600 mil Bitcoins sob gestão, mas eles não tiveram mudança na taxa de administração. Então a taxa de administração deles é muito mais alta do que a de todos os outros, e com isso eles já perderam bastante Bitcoin de gestão, já perderam aí mais de 400 mil Bitcoin de gestão, que foram provavelmente divididos, splitados nos outros gestores. Então, nesse momento, por exemplo, no ETF de Bitcoin Spot, o maior ETF é o da BlackRock, com 583 mil Bitcoins sob gestão.
O segundo é o da Fidelity, com cerca de 200 mil. E o terceiro da Grayscale, com cerca de 197 mil. Se você chegou até agora aqui no episódio do Giro Bitcoin, muito obrigado pela sua companhia. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Se está escutando a gente por algum streaming de música, passa a seguir, dá 5 estrelinhas aqui no podcast, que isso ajuda bastante a gente para que mais pessoas conheçam o Giro Bitcoin e a gente possa continuar produzindo esse conteúdo gratuito diariamente para você. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!